Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E hoje a gente vai falar sobre os 10 presentes que o pão pode trazer para a sua vida. É isso aí, galera! Se você tá no YouTube e ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita para se inscrever, já deixa seu like aí no vídeo do YouTube, né? Por quê? Porque você vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é bom, tá? Quando você deixa seu like, quando você faz um comentário, isso ajuda o YouTube a entender que ele vai distribuir esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Deixa seu like, faz um comentário, fala em que o pão mudou a sua vida. Eu quero muito saber como que o pão mudou a sua vida. Já vi pessoas escrevendo que eu salvei o fermento deles. Olha que legal isso, gente. Que orgulho ouvir isso. Fico muito feliz. Então, é isso aí. Deixa aí pra mim, né? O que o pão de fermentação natural já trouxe de presente pra sua vida. Eu quero muito saber. Escreve aí embaixo desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Voltando à aula de hoje. Existem conceitos fundamentais que nos ajudarão a fazer os pães de fermentação natural dos nossos sonhos, tá? Esses conceitos são: entender o que você precisa para chegar ao pão dos seus sonhos, tá? Tem muitas coisas que você precisa superar, muitos obstáculos que você precisa superar para chegar no pão dos seus sonhos. Outro, conhecer um pouco de alguns ingredientes principais do pão, tá? Esses ingredientes, entre eles farinha e fermento natural, você tem que conhecer esses ingredientes, senão você não vai conseguir fazer o pão de fermentação natural dos seus sonhos, que pode ser crocante, leve, nutritivo, lindo, delicioso, tá? Cada um tem o pão dos sonhos. Sem conhecer os ingredientes, você não vai conseguir chegar nesse pão dos seus sonhos, tá? Você também precisa entender o que é um fermento natural forte, beleza? E enxergar o pão como uma mudança, uma possibilidade de mudança na sua vida, inclusive financeira. O pão pode sim ser uma possibilidade de ganho financeiro, de fazer uma renda extra, de mudar de carreira, tá? Ou de simplesmente ter mais uma fonte de renda. Então, beleza, olha, eu não trabalho, eu posso mudar de carreira, eu trabalho, eu posso ter uma fonte adicional de renda, né? A tendência mundial é essa, a gente buscar várias fontes de renda, certo? Se a gente perde o emprego, a gente não tá na rua da amargura, basicamente é isso, né? E por último, enxergar o pão como uma oportunidade de muito valor, tá? O pão pode agregar muito valor para sua vida, muito além de aprender a fazer o pão pode trazer muitos benefícios, muitos presentes para a sua vida, para o seu dia a dia. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, tá? O que eu tô passando aqui para você é conhecimento baseado em experiência, em evidência, em experiência dos meus milhares de alunos, tá? Eu não tô inventando nada da minha cabeça, não. Tudo que eu falo pra você aqui é verdade, é real, já aconteceu, tá? E eu estou aqui relatando essas experiências pra você. E eu vou começar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal, os motivos que me levaram a fazer pão, tá? Então, anota aí os motivos que me levaram a voltar a fazer pão de fermentação natural e vê se tem algum que parece com você, tá joia? Então vamos começar, ó. Então, primeira coisa, né? Eu gosto de cozinhar desde que eu sou criança. Desde que eu sou criança, eu faço comida com a minha avó, com a minha mãe. Todo lugar que eu ia, tinha alguém fazendo comida, eu ficava junto com a galera fazendo comida. Eu pedia para ajudar, não sabia fazer nada, mas eu queria ajudar, eu queria aprender, né? E eu adorava fazer bolo, eu adorava fazer macarrão. Desde pequenininha fazia macarrão com a minha avó que aprendeu com a minha bisavó italiana a fazer macarrão. Então, vovó fazia macarrão em casa, eu aprendi a fazer macarrão. Então, eu fui criada, né,
no meio de farinha. O cheiro da farinha me deixa muito feliz, na verdade. Meu bisavô era padeiro, né? Só que, assim, na minha família, eu não entendi muito, mas na minha família não se tinha muito esse costume de fazer pão em casa, tá? Minha avó fazia macarrão, fazia um monte de massa, fazia um monte de bolo, um monte de coisa, mas não fazia muito pão, não. Olha que doido. E aí, quando eu tinha 14 anos de idade, foi quando eu descobri que a gente podia fazer pão na nossa casa, com uma amiga minha, com a mãe dessa minha amiga. Eu fui na casa de uma amiga, tava morrendo de fome, ela me ofereceu um pedaço de rosca e café. E lógico que eu aceitei, porque eu adorava pão, né? Aí, sempre adorei e adoro até hoje. Aí eu comi, né, aquele café tão gostoso, com aquele pedaço de rosca. Nossa, que rosca boa, onde sua mãe comprou? E ela falou, minha mãe não comprou, minha mãe fez. Falei, gente, que massa! Eu quero aprender, será que ela me ensina? E a mãe dela, a Vânia, que me ensinou, né? Então, o primeiro pão que eu fiz na minha vida foi a rosca da Vânia, né? E ela me ensinou com todos os detalhes, tudo que ela fazia, estava frio, estava calor, tudo mais. E aí eu apaixonei, né? E comecei a pesquisar, a fazer muito pão. E eu fiz muito pão na minha adolescência, muito tijolão, não tinha paciência de esperar, não tinha conhecimento técnico, não tinha nada, não sabia nada. Eu só ficava pegando receita que eu achava nos lugares, a receita falava as coisas, eu fazia, dava errado. Ou então, aí a receita mandava esperar descansar, eu não esperava. Ou então falava descansa a massa até o quanto baste. Aí eu descansa a massa o quanto baste, não entendia nada, né? Então, assim, foi aí a trancos e barrancos, fui fazendo pães e tudo. E aí, cresci, me formei, fui estudar publicidade, fui estudar comunicação, fui para os Estados Unidos, fui morar lá, inclusive na terra do pão de fermentação natural, na costa oeste dos Estados Unidos. E quando eu cheguei lá, eu tinha muita saudade de comer pão. Lá a galera só comia pão de supermercado, pão de forma, pão integral de supermercado, aquelas coisas. E eu não gostava, porque assim, aqui no Brasil, querendo ou não, a gente tem muita variedade, né? E lá, na época que eu mudei pra lá, não tinha essa variedade de pães frescos, feitos, né, todos os dias. A galera comprava pão industrializado e acabou. Não tinha pão fresco, sabe? Na cidade que eu morava, que é Seattle, na costa oeste. Hoje ela é uma cidade super tecnológica, super moderna, né, e tudo mais. Mas quando eu mudei pra lá, já tem muito tempo, então ela era diferente. Enfim, um amigo meu, eu falei pra ele, falei, nossa, tô com tanta saudade de comer pão feito na hora. Ele falou, não, mas espera aí, tem pão feito na hora? Eu falei, não tem não, só acho pão no supermercado, pão de forma e não gosto não e tudo mais. Ele falou, não, mas é porque você não foi nos lugares, eu não sabia, né? Você não foi no lugar certo. Eu vou comprar um sourdough pra você, vou te dar um sourdough, vou te apresentar o pão tradicional daqui. E aí ele trouxe pra mim um dia esse pão pra eu experimentar. Aí o pão era lindo, né? Aquele pão lindo, douradão, crocante por fora, na hora que cortou, macio por dentro. Aí eu, tô feita. Nossa, que delícia! Pão igual ao do Brasil, só o formato que é diferente. E aí eu fui, cortei um pedaço do pão, fui comer. Aí eu olhei pro meu amigo e falei, esse pão tá estragado. E esse meu amigo falou, como assim? Aí ele tava todo orgulhoso. Aí ele foi comer, não, esse pão é maravilhoso. Que isso, pão azedo. Aí eu achei um absurdo. E ele falou, não, esse pão é assim, é um sourdough. Não. Enfim, foi a minha primeira experiência com sourdough, com o pão de fermentação natural, né? Só que lá na costa oeste, eles são muito azedos mesmo, tá? Pela localização, pela região, pela preferência deles, eles gostam do pão bem azedo. Então, assim, eu acostumei a comer o pão de fermentação azedo lá, né? E nunca conectei as coisas, não. Então, eu comia ele lá de boa, voltei pro Brasil, não existia esse pão aqui, né? E aí fui trabalhar, fui fazer minhas coisas, comecei minha empresa, isso tem muito tempo, tem 12 anos. Comecei minha empresa de comunicação e trabalhei muito, cresci muito, foi muito bom, foi muito difícil. Minha filha era bem pequenininha, meu marido era gringo, não falava português. E aí, muitos desafios a superar, superei muitos desafios. E aí foi chegando um momento que eu estava muito exausta, muito cansada, muito estressada, querendo hobby. Eu queria fazer uma coisa que fosse diferente do meu trabalho, eu queria fazer uma coisa que fosse simples de fazer e que me deixasse
mais tranquila, que me desse entusiasmo no meu dia a dia, né? Porque eu viajava muito a trabalho e quando eu queria descansar, distrair, eu procurava viajar de férias, 1 vez por ano, 2 vezes por ano. Mas viajar de férias não é suficiente, vamos combinar? Que a gente tem que trazer alegria para o nosso dia a dia de uma forma simples? E era isso que eu estava buscando. Eu estava buscando um hobby. E aí eu fui fazer aula de balé, né? Fui fazer terapia, fui fazer meditação, fui fazer Theta Healing, fui fazer um tanto de coisa para me descobrir, para ver que hobby que era aquele. Eu pinto também, né? Eu desenho e tudo, mas eu falei, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa. E aí eu comecei a fazer minhas comidas de novo. Comecei a fazer bolo, fiz muito bolo. Depois eu falei, vou voltar a fazer pão. Porque lá nos Estados Unidos eu também fazia. Esqueci de falar esse detalhe. E aí eu voltei a fazer pão. E quando eu voltei a fazer pão, eu fui fazer pão com as farinhas nacionais, com as farinhas brasileiras, supermercado. Eu não sabia que farinha não era tudo igual. E aí que foi a história, né? Que eu falei assim, meu Deus, esqueci como que faz pão. Porque eu estava acostumada a fazer pão dos Estados Unidos. Eu fiquei 1 década morando lá, fazendo pão com aquelas farinhas deles lá, que são super bombadas. Temperatura controlada, tudo beleza. Chego aqui e me deparo, né, com farinhas fracas de supermercado e, enfim, virou um desafio pessoal. E isso foi tomando meu tempo de uma proporção, assim, gigante, e eu fui amando esse desafio, porque era pessoal, era uma coisa minha, que não tinha nada a ver com o meu trabalho. No meu trabalho eu não podia errar, no pão eu podia. Aí eu aprendi, né, que eu podia, porque no começo eu tinha medo de errar no pão. Aí eu falei, não tem problema, não acontece nada se eu errar, eu vou aprender. Só que eu não tinha como aprender, porque não tinha à disposição informações relevantes, boas, de qualidade, né? Não existia um canal como o meu, por exemplo, na internet, aqui no Brasil. Então eu tive que começar a estudar muito. E aí eu comecei, porque eu sou estudiosa, eu gosto de estudar, comecei a estudar, praticar. Fiz amigos, fiz muitos cursos, resolvi sair do Brasil para poder fazer curso fora, estudei com os meus ídolos, com os maiores padeiros do mundo e fui evoluindo. E aí eu comecei a compartilhar esse meu lado no Instagram e as pessoas começaram a me pedir. Primeiro para comprar meu pão, depois para eu ensinar. E aí vocês conhecem, né? E aí tô aqui hoje, né? Depois de alguns anos de muito estudo, muita prática, né? Muita quebrada de cabeça, tô aqui hoje, né? E o mais legal, eu descobri um hobby, né? E hoje é meu trabalho, né? Então eu tenho a sorte de ter descoberto um hobby, desse hobby ter sido tão bom para mim, ter me ensinado tanta coisa ao meu respeito e ter transformado a minha vida de uma forma que eu nunca esperei que ele fosse transformar. Tudo porque eu comecei a fazer o pão de fermentação natural, depois que eu fiquei uns anos sem fazer, tá? Isso foi porque eu me dediquei à fermentação natural, eu quis aprender, eu quis entender tudo por trás do pão. E aí eu criei o meu método, comecei a dar aula, dei muitas aulas presenciais, depois eu criei um curso online, comecei a dar aulas. Hoje eu tenho milhares de alunos muito queridos que também fazem pão usando o meu método, né? Isso me deixa extremamente realizada, feliz e com muita vontade de evoluir sempre, de aprender ainda mais para poder compartilhar ainda mais, né? O pão trouxe um propósito muito maior para minha vida, né? Eu queria muito poder compartilhar os meus conhecimentos e as minhas experiências de vida, e o pão é uma das formas que eu encontro de fazer isso. Na verdade, a principal forma que eu encontro de fazer isso, né? E por isso eu sou muito grata. Então, o pão trouxe muitos presentes para minha vida, e é por isso, com muita propriedade, que eu falo que o pão pode trazer muitos presentes para a sua vida. E hoje eu vou contar para você alguns desses presentes. Na verdade, eu vou te contar 10 presentes que o pão pode trazer para a sua vida. E eu tenho uma convidada especial aqui para contar um pouco dos presentes que o pão trouxe para a vida dela, que é minha aluna, Viviane. Daqui a pouquinho eu vou trazer a Vivi para conversar com a gente, tá? Então, eu queria falar, né, falando dos meus alunos aqui,
né? Meus alunos falam para mim assim: nossa, eu tô tão feliz, eu nem presto atenção em notícia ruim mais, tá sendo tão mais tranquilo para mim, eu não fico triste, eu me sinto empoderada, eu posso fazer o que eu quiser, eu tô tão orgulhoso de mim. Olha só as palavras que eu escuto todos os dias. Eu estou tão feliz com os meus pães. Minha família não come mais pão comprado, minha família só come o meu pão, né? Essas pessoas estão criando histórias de família. Eu escuto sempre muitas pessoas falando para mim assim: eu saí da depressão depois que eu fiz o seu curso. Olha isso, olha que poderoso é isso, né? E meus alunos falam o que eu sempre falo: fazer pão é massa. Um dos motivos de fazer pão é massa, né? É esse. Além da gente aprender uma habilidade nova, o pão traz uma série de presentes pra gente, né? E aí eu vou perguntar pra você: você acha que um hobby como pão de fermentação natural pode transformar a sua vida para melhor? Sim ou não? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. Coloca aí. Se você acredita que o pão pode transformar a sua vida para melhor, escreve sim. Se você falar: ah, não, o pão não vai transformar, não pode, não tem esse potencial, escreve não. Vamos lá? O pão pode transformar a nossa vida para muito melhor, não é? Agora, né? O que a gente está falando aqui? A gente não está falando aqui de receita de pão, essa aula não tem nada a ver com isso. A gente está falando de conhecimento, de cultura, de satisfação pessoal, de satisfação emocional, de equilíbrio holístico do nosso ser. Isso tudo o pão pode trazer para você, né? Inclusive, tinha um psicólogo americano que era estudioso da psicologia humanista. O nome dele era Abraham Maslow, tá? Ele é do começo do século passado e ele dividiu as necessidades humanas em 5 categorias. Você conhece a pirâmide de Maslow? O que acontece é o seguinte: Maslow acreditava que os seres humanos tinham necessidades básicas que precisavam ser resolvidas em 5 etapas, né? Então, a gente tem aqui a necessidade mais básica, que fica na base da pirâmide. São necessidades fisiológicas, de sono, de comida, de água, de respiração, de alimentação básica, de sexo. O ser humano tem necessidades super básicas. Sem essas necessidades resolvidas, o ser humano não consegue fazer outras coisas, tá? Então, depois dessas necessidades básicas de fisiologia, né, tem a necessidade de segurança do corpo, segurança do emprego, financeira, de família, saúde, né? Então a gente tem essa segunda parte da pirâmide. Aí depois a gente tem a terceira, que é amor, relacionamento, amigo, família, parceiro. Daí a gente tem a 4ª etapa da pirâmide, que é a estima, sendo a autoestima, autoconfiança, conquista, respeito, tá? Não sou eu que estou falando, eu estou falando aqui da pirâmide das necessidades básicas de Maslow, tá? E aí no topo da pirâmide, depois que o ser humano subiu todos esses degraus, para ele ser um ser humano completo, sabe do que ele precisa? De realização pessoal. Ele precisa de usar a criatividade, ele precisa resolver problemas, ele precisa trazer espontaneidade para a vida dele, tá? Então nós, como seres humanos, temos uma série de necessidades básicas e a realização pessoal é uma delas. Não sou eu que estou falando, galera que estuda há 100 anos o comportamento humano que falou, né? Então, considerando, né, a pirâmide das necessidades básicas de Maslow, né, a gente fala aqui que o pão pode ser sim uma oportunidade de trazer muita riqueza para a nossa vida em diversos sentidos e pode nos ajudar sim a resolver essas necessidades básicas dos seres humanos, tá? Por exemplo, agora eu vou contar para você e eu quero que você anote aí os 10 presentes que o pão pode trazer para sua vida. Vamos lá? Olha só, primeiro, uma nova habilidade. Olha só, lá na pirâmide de Maslow, ele recomenda isso, ele fala isso, que a gente precisa
usar a criatividade, resolver problemas. Isso faz parte da necessidade básica do ser humano, né? Autoconhecimento também faz parte aí da realização pessoal. Olha que massa, esse é o número 2. Número 3, relaxamento, saúde mental. Nós precisamos de ter uma coisa que nos relaxa. Por quê? Porque a vida é maravilhosa, mas tem muitos desafios, né? E eu penso assim, sabe, gente? A gente faz muita coisa, tem muita coisa na vida que a gente controla e muita coisa que a gente não controla, certo? Então, o que está sob o nosso controle, a gente precisa trazer mais para o nosso dia a dia. Então, quando a gente tem uma rotina, né? Você acorda todo dia, o que você faz? Né? Você escova os dentes, você vai lá, toma uma vitamina, você faz um suco verde, você faz um pão gostoso, você bebe um cafezinho. O que você faz todo dia? Independente, faça chuva, faça sol. Você toma seu banho de manhã, você toma seu banho à noite. Como que é isso? A gente ter essas coisas que a gente controla nos ajuda a lidar com as coisas que a gente não pode controlar. O fazer o pão é uma coisa que a gente pode controlar. Em que sentido? A gente pode escolher fazer pão. A gente pode escolher aprender a fazer um belo pão de fermentação natural. Isso é um desafio. Não é fácil, não é simples, mas é possível. E você pode trazer isso para o seu dia a dia, porque isso é algo que você controla, né? E aí você vai aprender a lidar com as coisas que vêm de surpresa para a nossa vida. E aí você fala, beleza, ó, aconteceu esse negócio aqui, que é uma coisa fora do meu controle, que não é muito legal, mas eu tenho essas coisas aqui que me deixam muito feliz e que eu faço todos os dias. Eu tenho umas rotininhas, né, de alimentar o meu fermento, por exemplo. Eu amo alimentar o meu fermento, né? Isso é uma rotina do meu dia a dia. Eu amo chegar lá e ele tá bolhudo, aí eu vou lá, alimento o meu fermento, sabe? E quando você tem essas pequenas coisas do seu dia que te deixam feliz, são essas micropílulas de felicidade. Quando alguma coisa diferente, inesperada acontece na sua vida, você vai saber lidar melhor com ela. Porque não é tipo assim, nossa, perdi tudo. Não, você tem uma série de coisas na sua vida que você pode controlar e outras que você não pode, né? Então, dito isso, o número 3, relaxamento, saúde mental, tudo a ver com isso, né? Aí a gente tem o número 4, que é o empoderamento pessoal. O empoderamento pessoal, ele também está no topo da pirâmide de Maslow de realização pessoal, certo? Quando a gente se sente empoderado numa coisa, a gente vai e transfere esse empoderamento para outras áreas da nossa vida. Isso não sou eu que falo, os psicólogos, os estudiosos da mente humana é que falam isso, tá? Então, se você, por exemplo, está no aprendizado do pão e você consegue, eu consegui fazer o meu fermento da bolha, você fica super feliz, fala, nossa, eu entendi a relação da farinha com a água, você vai se empoderando com essas pequenas vitórias. E essas pequenas vitórias vão te animando para você conquistar ainda mais vitórias aos poucos, sabe? Então assim, você ganhou hoje, aí você gostou, aí você vai amanhã e aí cada dia você vai subir no degrau dessa positividade, né? Então o empoderamento pessoal é super, assim, é um dos presentes mais bem-vindos do pão de fermentação natural. Ele mudou a minha vida, me empoderou muito. Então eu considero ele como um presente. Eu vejo os meus alunos aí super empoderados com o pão. Inclusive a gente vai ter uma aluna hoje que vai conversar com a gente sobre esse empoderamento também, né? O número 5, que é um presente do pão de fermentação natural, que é assim que eu falo muito, é a melhora na alimentação, ou seja, a melhora da nossa nutrição, consequentemente da nossa saúde física. E não só física e emocional, porque o que a gente come também vai interferir na nossa saúde mental. Você sabia disso, né? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se o nosso intestino está saudável, ele ajuda, vamos dizer que nós temos menos inflamação no nosso corpo e com isso a gente tem menos inflamação aonde? Na cabeça, no cérebro. Os cientistas estão realizando uma série de estudos, estão mostrando que muitos marcadores de inflamação no corpo levam a marcadores de inflamação no cérebro.
e os marcadores de inflamação têm a ver com o que a gente come, com o nosso estilo de vida. Então, o pão de fermentação natural, feito com grãos integrais e muito bem acompanhado por alimentos aprovados pelos nossos nutricionistas, né? Eu tenho a minha, eu espero que você tenha uma nutricionista, né? Quando a gente come o pão de fermentação natural longa, feito com grãos integrais, bem acompanhado de alimentos nutritivos, a gente pode ajudar a melhorar a nossa saúde física, que consequentemente vai melhorar a nossa saúde mental, tá? Então, esses são os 5 primeiros benefícios, presentes que o pão pode trazer para a sua vida, tá? Olha só que presentes mais valiosos são esses, não é mesmo? Benefício número 6. Presente número 6 que o pão pode trazer para a sua vida. Criar memórias afetivas inesquecíveis. É isso mesmo. Sabe aquela história, né, que eu lembro, a minha avó fazia macarrão. Então, assim, eu aprendi a fazer o macarrão com a vovó. Eu fiz muito macarrão com ela e eu aprendi. E hoje, né, quando a minha família encontra, tá sendo raro esse ano, mas assim, as poucas vezes. E se a gente tem a oportunidade de comer o macarrão da vovó, eu faço, né? Todo mundo lembra da vovó, todo mundo lembra da casa dela. Eu, quando voltei a fazer pão, um dos meus objetivos era poder criar uma memória, sabe? Ah, a Paula faz pão. Ah, então tá. Sabe? Então, assim, eu queria criar memórias e eu sei que meus alunos estão criando memórias, né? Eles estão criando memórias na família deles, eles estão fazendo pão para os filhos, para os netos, para os amigos, tá? Para os vizinhos, né? Para doar, para vender. Então, o pão traz esse presente da gente criar memórias afetivas, né? Um presente lindo. Mais outro relacionado ao anterior, número 7. O pão une os amigos, une as famílias, une os vizinhos, não é? Então, a união que o pão traz de uma forma tão simples pode mudar a sua vida para muito melhor, sabe? Mais outro, número 8, novas amizades, pertencimento a uma comunidade. Tudo isso tem a ver com as necessidades básicas que estão listadas, estão colocadas na pirâmide de Maslow, né? De pertencimento, segurança, né? O ser humano tem uma série de necessidades básicas e novas amizades, pertencimento a uma comunidade é uma delas, tá? A gente não pode viver sozinho. A gente não é feliz quando a gente vive sozinho. E galera estuda isso há 100 anos, certo? Então o pão pode trazer isso pra gente, não é mesmo? Daí a gente tem mais um presente que o pão pode trazer para a nossa vida, que é uma renda extra. Todo mundo pode se beneficiar de uma renda extra. Você se beneficiaria de uma renda extra? Escreve aí, você gostaria de ter uma renda extra ou não? Sabia que o pão pode trazer uma renda extra para você, do tamanho que você quiser? Se falar, eu quero ganhar R$100 a mais por semana, o pão pode trazer. Ah, eu quero ganhar R$1.000 a mais por semana, o pão pode trazer. Eu tô falando isso porque eu tenho alunos que fazem R$100 por semana, R$400 por semana, R$1.000 por semana, R$1.500 por semana vendendo pão, tá? E mais um presente que o pão pode trazer para sua vida, mudança de carreira, tá? Eu tenho alunos, eu mudei de carreira por causa do pão, mas eu não vou ficar falando de mim. Eu tenho alunos que também mudaram de carreira por causa do pão, tá? Alunos que eram fisioterapeutas e viraram padeiros, tá? Alunos que eram donas de casa e viraram padeiros. Alunos que eram aposentados e viraram padeiros. Professores e viraram padeiros, tá? Por que não? Né? O pão pode trazer todos esses presentes e muitos outros para sua vida. É só você querer. Se você tá aqui, é porque você quer. Porque senão você já tinha ido embora, não é mesmo? Então, agora que você já sabe os 10 presentes que o pão pode trazer para a sua vida, eu vou trazer uma convidada especial para essa aula, que é uma aluna querida minha, a Vivi. E ela vai entrar aqui para contar um pouquinho da história dela antes do pão e depois do pão. Vamos lá, seja bem-vinda, querida! Obrigada, Ana. Tudo bem, você? Tudo jóia. Galera aqui no YouTube já está te dando as boas-vindas. Galera aqui no Obrigada, Instagram gente. também está te dando as boas-vindas.
E estamos Obrigada. juntos aqui para a gente falar, né, sobre como que o pão mudou a sua vida para melhor. Mas antes de você Sim. falar como ele mudou a sua vida para melhor, conta um pouquinho a sua história antes do pão. Como que era a sua vida? Como que você se sentia? Como que era, Vivi? Se apresenta para a galera. Então, eu sou a Vivi, eu moro aqui em Santa Catarina e eu sou professora, eu dei aula por muito tempo. E aí eu tenho as minhas crianças, são mãe de 3 crianças, e agora eu tenho uma pequenininha de 1 ano e 7 meses, e assim, a minha vida foi a Ana, a Ana Cecília, e a minha vida foi, assim, tomou o rumo de ser mãe. Então eu sou aquela mãe que gosta de fazer todo o alimento que vai ser consumido pela família, preocupando com o que eu estou oferecendo para eles. E deixei meu trabalho, minha carreira profissional de lado por isso. E não me arrependo, é uma escolha maravilhosa, é uma oportunidade que eu tenho de estar próximo deles. E agora, surgindo o pão, eu descobri uma nova habilidade, porque assim, eu me sentia muito apagadinha, assim, na minha vida. Porque o trabalho de dona de casa é um trabalho que eu penso assim, que só é visto quando não se faz. E então, é uma coisa assim que precisava de algum ar diferente. E o pão transformou completamente, transformou esse aspecto, transformou a saúde, e toda essa listagem que você passou para nós aí é muito real, é totalmente assim. Eu acho que a gente pode acrescentar até itens, mas de jeito nenhum. Todos eles são muito presentes. Quem faz pão sabe. É isso aí, menina, que massa. Mas aqui, ó, eu quero até que você fale um pouquinho dessa transformação do pão daqui a pouco, mas conta assim, como que o pão de fermentação natural chegou na sua vida? Eu sempre procurando aprimorar essa questão da alimentação das crianças. E eu descobri na internet a série Fazer Pão é Massa. E eu achei super interessante. Olha só, pão de fermentação natural. Vamos conhecer sobre isso. E mal sabia eu que eu já havia experimentado pão de fermentação natural, mas eu não havia atinado para que era desse pão que a gente ia falar agora na série. Que eu havia experimentado o pão da sua aluna, da Dayana, que é uma amiga minha, foi minha professora de Pilates, é a fisioterapeuta que me atendeu quando eu estava grávida do meu menino, do mais novo. E ela me ofereceu o pão, eu comprei e adoramos o pão, todo mundo amou aqui em casa e achamos o máximo o pão. Mas ficou naquela joia. Só que quando eu descobri a série, de repente desvendou aquele mundo novo nos meus olhos, né? Poxa, vida, é esse pão que a Dayana faz. Nossa, vou aprender a fazer. E foi aí que o pão chegou. Que massa, que massa. E aí, vamos lá. Eu fiquei super feliz. Olha só como é que são as coisas, né? A Daiane, que é minha aluna, ofereceu um pão para vir e aí ela foi, comeu, gostou, aí ela não sabia, apareceu a série Fazer Pão é Massa e ela viu que era o pão que a Daiana, minha aluna, faz. Olha que legal isso, né? Olha como E daí a Dayana aparecendo na live, conversando contigo, deu, nossa, esse pão, que maravilha, que achado. que massa. E aí, olha só, aí você começou. E aí Sim, você entrou no curso Love Bakes, né? Você, minha aluna do Love Bakes. E aí, sim. assim, conta como que foi o seu processo de aprendizado, se você teve muita dificuldade. Assim, pode falar, olha, dificuldade. Eu tive um monte de dificuldade quando eu fui começar, mas assim, quando eu comecei, eu não tinha Sim. ninguém para me ajudar, né? Mas mesmo assim, mesmo que você tenha alguém para te orientar, é importante você passar por dificuldades para você aprender a superar essas dificuldades, né? Então, assim, Sim. o que foi mais difícil para você no aprendizado do pão? E isso pode ser não só no aprendizado do pão em si, mas da sua cabeça, do seu emocional. O que foi Uhum. mais difícil para você, Vi? Em termos práticos, foi o fermento, foi um desafio, porque aqui estava frio e não conseguia de jeito nenhum, as farinhas não davam conta de fazer crescer, a temperatura não ajudava, e eu descobri que farinha orgânica facilitaria, não sabia onde tinha, daqui a pouco, tem ali, tem que pedir de fora, veio, e deu certo. Os primeiros pães
saíram que era uma catástrofe, mas aí que é o legal, que a gente percebe, poxa, eu preciso melhorar a temperatura. Ah, mas a Ana falou que dá para amornar um pouquinho a água. Joia, vamos tentar a água. Bom, mas e se eu colocar, eu preciso conhecer meu fermento. Então, vamos parar com esse negócio de fazer pão. Primeiro, vamos estudar bastante o fermento. Né? Então, assim, essa questão do passo a passo, como você comentou ali num dos itens, que é a questão de valorizar as pequenas conquistas, essas mesmo, isso é fundamental. Eu penso que a gente ficar focando lá em cima, no topo do Everest, nós não vamos valorizar o processo, né? O nosso aprendizado não está lá. Para chegar no topo, tem tanto a aperfeiçoar, cada passinho é fundamental, é muito importante. E nesse sentido, eu penso que é importante demais a gente encarar o erro com carinho. Que quando eu estou errando, eu não estou errando com esse intuito, eu estou tentando acertar. E eu, como professora, eu sempre colocava para os meus alunos, para os pais, mas, prof, na alfabetização, por exemplo, meu filho está errando muito, daí a gente com conhecimento um pouquinho mais do processo, eu dizia, ó, mãe, mas dá uma olhada aqui, é uma tentativa de acerto, olha o que ele está buscando. E eu me reconheço, meus aluninhos de alfabetização, agora no pão. O beabá do pão é isso, de observar o pão. Ele está me contando o que está acontecendo com ele. Ah, eu estou errando aqui, mas olha, eu estou tentando acertar. Eu hidratei demais essa massa, ou de menos. Né? Então, eu acho que são as tentativas de acerto que nós temos que... Eu procuro olhar assim, que eu não estou errando gratuitamente, eu estou tentando acertar. Uhum. E valorizar a experiência sua, dos nossos colegas lá do grupo, das pessoas que já fazem pão há mais tempo, da literatura do curso. Eu acho que é por esse caminho. Que massa! E aí, como que você está se sentindo agora, né? Que você está fazendo pão regularmente, inclusive você tem uns pães lindos para mostrar para a gente. Como que você está se sentindo agora, né? Porque, claro, quando a gente começa, a gente vai errando e a gente vai aprendendo. Teve alguma coisa assim que você acha que você aprendeu sobre você mesma nesse processo de aprendizado? Que você acha que se você não tivesse feito pão, você não teria aprendido? Sim, eu vejo que eu me tornei muito mais paciente e mais cautelosa, porque é uma característica até de mulher pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Né? E com o pão é necessário foco. Eu até brinco que o pão aqui em casa é mais uma criancinha, porque é tudo no tempo dele. Eu não posso dizer que daqui a 30 minutos vou fazer uma nova dobra. Eu preciso observar o que ele me trouxe, o que a massa está me dizendo. Eu preciso observar se tá na hora de colocar o fermento, mas será que o fermento já está no ponto correto? Será que tá tudo ok? Então, né, nesse sentido, assim, eu imagino. Massa, muito bom. Nossa, para mim também, né? Você falou da paciência, para mim, eu sou outra pessoa, sabe? Assim, Sim. à medida que o tempo vai passando, eu vou ficando cada vez mais paciente. Apesar, assim, a impaciência reina, sempre reinou em mim. Mas hoje, eu já aceito as coisas com muito mais tranquilidade. Eu aceito as coisas como são. Às vezes eu fico meio ansiosa, meio impaciente. Eu falo, peraí, não adianta eu ficar assim. Isso não é uma coisa que eu posso controlar, então não adianta. E eu aprendo a esperar, sabe? Então, assim, antes eu não tinha nem essa noção da minha impaciência. Antes eu era impaciente e pronto. Eu não sabia porque eu não sabia nem que eu estava sendo impaciente. Hoje eu percebo, eu tenho esse olhar mais crítico e também eu sinto um pouco mais de compaixão pela minha impaciência, sabe? Eu acolho a minha impaciência, eu falo, beleza, você está impaciente, beleza, você está ansiosa, mas fica tranquila, tudo é como deve ser. E aí eu faço analogia com o pão. E aí isso me conforta, né? É muito louco, mas eu acho que você que passou por isso, talvez você também sinta, isso faça sentido para você. É meio viagem, né, gente? Tem gente que vê isso aí e fala, nó, que viagem. Mas é a Não verdade.
E você tem comentado em algumas oportunidades da questão do perfeccionismo. Eu também tenho um. Nossa, como isso é difícil. E a gente tinha aquela ideia de que isso fosse uma grande virtude. Ah, não posso errar. E aí, assim, quando erra, então você se perde o chão. Pelo contrário, o perfeccionismo é uma dificuldade nossa. Eu percebo demais. E a aceitação de que eu tenho essa dificuldade e a aceitação de que o pão está me ensinando demais. Ele não pode, nunca vai sair perfeito. Ele vai me surpreender. Ele pode virar um panquecão, um tijolão. Ele pode, o corte que eu fiz pode não ficar bonito. Pode não dar certo, eu posso perder o pico do fermento, muita coisa pode acontecer, né? Mas eu preciso aceitar como um aprendizado, né? Como uma tentativa de acerto. E aí eu vou levar isso para aprimorar daqui a pouco no próximo pão. É isso aí, menina, muito massa. E olha só, vamos lá. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre esse momento delicado que a gente está vivendo de isolamento, de incerteza, de falta de contato, que a gente tinha um contato tão comum com as pessoas de fora, com a família, com os amigos. Ah, tem uma festa ali. Ah, tem casamento não sei quem. Ah, tem aniversário do menino, não sei o quê. Esse ano, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, tudo isso mudou. Esse ano, a minha família provavelmente não vamos ter Natal em família, a gente vai só ficar com meus pais ali e acabou. Não vem primo, não vem tio, não vem, né? Então, Sim. assim, tá muito diferente. Como que essa função de aprender o pão, de fazer pão de fermentação natural, te ajudou nesse momento e vem te ajudado nesse momento? Eu penso que o pão, ele uniu tanto a gente aqui em casa. As minhas crianças adoram, eles estão vibrando que a gente está conversando aqui. Tá todo mundo feliz, porque, puxa vida, mãe, olha só, e o pão é tão gostoso. Ninguém quer saber de pão que não seja o pãozinho feito em casa. Esse aspecto de agregar a família, de unir, né? Que o pão, ele não é um alimento, simplesmente. O pão que eu fazia antes era muito automático. Então, eu tinha lá o processo dele, era sequenciado e pronto, era bem previsível. Esse pão, ele exige uma dedicação, ele exige uma espera, ele exige um carinho maior, um olhar, uma atenção e um cuidado. Então, assim, o pão de fermentação natural, ele trouxe assim, um envolvimento da família. Hoje de manhã, quando eu estava assando os pães, e aí os meus meninos eles são muito carinhosos, eles pegam a irmãzinha mais nova e levam para passear, para brincar, para a mãe poder fazer o pão, porque eles querem que dê certo. Graça. Então, é muito carinho. E eu penso que as nossas colegas que vendem os pães, elas não vendem um pão, um alimento só. Esse pão está carregado de uma energia tão boa, porque se não tiver, ele não vai dar certo. Né? Se ele não tiver a dedicação, a atenção, o cuidado, o carinho, né? Esse observar carinhoso da massa se desenvolvendo, ele não, é uma experiência que a pessoa está levando para a vida dela. Não é um alimento, assim, no sentido mais restrito do termo, ele carrega assim uma história. E isso é muito bonito. Ah, que bom, que bom. E você tem um padeirinho aí na sua casa, né? Tem um padeirinho muito apaixonado que geralmente uma vez na semana ele participa fazendo o pãozinho dele. Gracinha, bonitinho demais. Gente, é muito legal, assim, você falando essas coisas, né? E eu falei dos 10 presentes que o pão pode trazer para nossa vida. E tudo que você está falando, né? Vem aí, um dos presentes está sempre aí presente, né? Na sua Sim. fala. Isso é muito lindo. Vocês estão vendo, né? Eu não estou inventando, não. Não, essa memória afetiva que você comentou é muito forte, é gigante, é uma bênção, é um presente mesmo. Ah, que bom saber disso. E agora, então, eu queria que você mostrasse os seus pães para a galera e já Vamos lá. pensa ali para mim, por que Sim. fazer pão é massa para você?
Mas mostra o pão primeiro, depois você Vamos fala lá. por que fazer pão é massa. Tem pão aqui, ó. Esse é um pãozinho da receitinha 1 do curso. Ai, que lindo. Chega ele mais perto pra gente ver. Ah, que lindo. Todo desenhadinho, Ó, coisa é linda. uma aberturinha aqui. Que lindeza. Olha isso. Aí tem o pãozinho multigrãos. Ai, como esse pão é gostoso, cheiroso. Amo esse pão. Que coisa linda. Olha só. Nossa, sorridente. Deu um belo Sorridente. salto. Ó, Ah, que lindeza. Olha quanto amor nesse pão. Menina, aí tem um. Na semana tem que ter um pãozinho que hoje eu tive que segurar, porque senão a criançada ia querer comer. Algum tem que ser recheado, então esse é de calabresa. que delícia. Amo. Eu fico muito orgulhosa de vocês. Eu fico assim, eu chego lá no grupo do Facebook, porque a gente tem um grupo do Facebook só de alunos, né? Então eu chego lá, quando eu vejo as postagens, eu fico tão emocionada, tão feliz. Porque quando eu criei o Love Bakes, eu ficava assim, ai, será que alguém vai aprender? Será que eles vão gostar? Né? Será que eles vão conseguir fazer desse jeito que eu estou ensinando? E aí eu fico vendo um pão atrás do outro, um mais lindo que o outro. Vocês me deixam muito orgulhosa e muito feliz, vocês podem ter certeza. E assim, uma coisa, Ana, que eu percebo que é valiosa demais, é porque todo mundo encoraja um ao outro, celebra a conquista do outro e todo mundo percebe que é capaz. Quando eu entrei no curso, eu ficava olhando aquilo, gente, eu jamais vou fazer um pão nessa qualidade. Não vou conseguir fazer. O quanto tempo que eu vou conseguir? Eu tenho tanto a melhorar, mas tanto a progredir ainda. Mas eu percebo que eu vou conseguir, que eu vou chegar lá, que eu já consegui bastante. As pequenas conquistas que eu aprendi a valorizar já nossa, fizeram um carinho tão grande no meu coração. E nós vemos os colegas que estão chegando, os novatos ali que vão trazendo. Eu ainda me sinto novata, apesar de estar algum tempinho. Mas eu percebo, meu fermento está assim, o que eu faço? E as pessoas se ajudam, isso a gente sabe. Dá uma diquinha também. Daqui a pouco ela diz, olha só o que aconteceu, meu fermento melhorou. Ou meu pão. É tão gostoso, eu imagino assim, se a gente como colega vibra tanto, imagino você como idealizadora desse projeto todo, como você deve se sentir, né, Olha, nessa... eu só falo o seguinte, que assim, muitos medos, né? Muitos receios, muitas inseguranças para começar esse projeto. Mas eu comecei mesmo assim, porque eu tinha um sonho e eu assim, eu falei, eu vou fazer. E tinha uma meia dúzia de pessoas que tinham me pedido curso online, né? Então, assim, sério, porque eu dava cursos presenciais e aí umas pessoas começaram a me pedir, e aí eu falei, tem uma outra pessoa pedindo e tudo, vou fazer. Né? E eu lembro direitinho de eu conversando com meu pai. Falei, pai, mas será? Ele falou assim, faz. Você quer fazer? Faz. Faz. Sim, E quem quiser, faz o seu curso. E aí eu fiz, exato. né? E eu fiz tudo, sabe? Só imaginando, com vocês ali do meu lado e eu ensinando para vocês. Né? E hoje, quando eu vejo isso, eu fico muito emocionada, porque eu falo, se eu tivesse desistido, olha quantas pessoas estão fazendo pão porque aprenderam de alguma forma comigo. Começaram a aprender comigo. Né? Então, Obrigada, seu pai, obrigada a você por ter ouvido nossa, eu fico muito obrigada. feliz. E isso nos Sim, deixa conectados para sempre. Né? E isso é muito lindo. completamente. É muito Ainda lindo. mais por essa mudança que você traz na vida da gente. Você é uma luzinha que acendeu ali, que clareou tanto. Assim, eu já te falei isso, as sementes que você lança, elas são tão preciosas e eu só posso desejar assim que elas frutifiquem demais. E cada aluno seu consegue pegar um pouquinho dessas sementes e espalhar ao seu redor. Eu penso que aqui em casa, por exemplo, essas sementinhas estão na mão dos meus filhos, né? Futuramente, eles têm na cabecinha deles que isso que é pão de verdade. Então, se eles levarem isso para a vida deles, isso já vale o curso, isso vale cada fornada, vale tudo, vale demais. Que coisa linda. Nossa, ó. Linda. Obrigada mesmo, do fundo do coração, por ter compartilhado.
esse sentimento pelo seu aprendizado, pela transformação que o pão trouxe para sua vida, Vivi, porque para cada pessoa a transformação é diferente, né? O pão dos sonhos é diferente, as mudanças que você vivencia também são diferentes, mas assim, o que mais importa é que trouxe algo de positivo para sua vida, né? E que vai muito além dessa mistura da farinha. A mistura, o pão em si é um veículo, né? Ele é um veículo, né? Mas todo o processo até chegar nele que muda a nossa vida, né? Muda, e para muito melhor. Muda a nossa perspectiva, não só sobre o pão, é sobre tudo. A paciência que a gente precisa com o pão, automaticamente você transfere para a tua família, para as pessoas com quem você convive, a aceitação de cada um ser como o carinho, o cuidado, o ouvir as pessoas, porque ali você não ouve, você vê a massa, mas você presta atenção que as pessoas se manifestam conversando, por um olhar. Agora é tudo por telefonema, é tudo pela internet, então pode ser que seja tudo muito frio, mas o pão está ensinando a olhar atrás, a olhar, a ouvir as entrelinhas. O pão traz, é só a gente ter olhos de ver. E aí a gente aprende tanto. Ah, que bom. Nossa, fico tão feliz. E agora, Eu também, eu gata. amei muito conversar com você. Já, né, a segunda vez que a gente conversa, fico tão feliz. A gente conversa no inbox também. Você me manda seus pães. Eu quero que você continue sempre mandando seus pães. Todos os meus alunos que me mandam pães, eu fico muito feliz. Isso, assim, me deixa muito orgulhosa de vocês. Eu vejo a dedicação de vocês ao método e isso me deixa muito feliz. E eu sei que esse é só o começo, né? O começo da transformação positiva, que essa escolha que você fez de aprender o pão de fermentação natural junto comigo está fazendo, está trazendo para a sua vida, né? Esse é só o começo, né? E agora eu queria que você resumisse aí para mim, por que fazer pão é massa para você? Nossa, para resumir, vamos lá. Fazer pão é massa, por quê? Porque me faz ser melhor. Eu acho que aí resume tudo. E melhor para mim, porque a questão da autoestima é uma nova habilidade, tudo isso. Eu sou melhor para os outros. Né? Eu vejo que a gente não está aqui por acaso para viver um dia após o outro só e tá tudo certo. É um propósito de vida. O pão traz saúde, o pão traz esse envolvimento, esse carinho, e algo tão simples, tão ancestral, e é na simplicidade das coisas que eu penso que a vida floresce. E o pão não dá para negar. Só quem faz, quem se dedica, quem ama o pão, sabe o que esse amor significa. E é tanta gente amando fazer pão que eu acho que é isso que é massa. Fazer pão é massa porque envolve. É amor. Por isso que Love Bakes. Por isso que é Love Bakes, tá vendo? Ah, minha aluna linda, orgulho de você. Obrigada. Imagina. Fico muito honrada em ser sua professora, muito feliz em ter você aqui representando os meus alunos queridos. Muitos deles estão assistindo essa aula aqui agora e eu envio para vocês muito amor, muita energia positiva e os parabéns a vocês por estarem aqui com a gente, né, para aprender um pouco mais e evoluir um pouco mais no pão, na vida, né? Tudo junto. Estamos juntos e conectados pelo pão, né? Isso me deixa muito feliz. Obrigada. Gratidão a você. Obrigada a você. Tchau. Cadê? Obrigada. Tchau. Galera, essa foi a Vivi. Ela é muito fofa. Muito obrigada, querida, por estar aqui conosco, né? Para a gente conversar sobre o pão de fermentação natural, os presentes que o pão de fermentação natural podem trazer para a nossa vida. Muito obrigada, desejo tudo de bom para você, para os filhotinhos, para a sua família e que você continue fazendo esses pães lindos e que cada vez evolua mais, né? Aos poucos, sem pressa e sem pausa. Não é mesmo? Valeu, pessoal. Tchau. Até a próxima aula.